No livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, nós temos uma das mensagens confortantes para acreditam em Deus, na salvação, em Jesus Cristo, e que conseguem perceber a realidade do céu e das promessas de Deus. É quando a palavra fala que a nossa fé ela é diante de Deus é agradável. E eu quero trazer aqui uma mensagem que está lá em Hebreus também para corroborar esta mensagem do capítulo 5 de Romanos, que quando a palavra diz assim em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Prova clara de que a fé ela estabelece um relacionamento daquele que a tem com Deus, de tal maneira que esta pessoa experimenta uma compensação nesse relacionamento. E eu acredito que a maior compensação é a própria presença de Deus, porque em nós é revigorado esta dimensão espiritual e invisível que nos move, sendo a parte vital da nossa vida. Um espírito forte, a certeza de que estamos vinculados a uma realidade divina. O próprio Espírito Santo de Deus confirma todas essas verdades, conforme o próprio livro de Romanos, no capítulo 8, quando fala que há um intercâmbio entre nós e Deus, de tal maneira confirmando a nossa posição de filhos e posição de co-herdeiros. Mas a palavra de Deus diz assim em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo tremendo, maravilhoso você ter certeza no coração que você tem paz com Deus. E essa paz ela é mediada por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele possibilitou esta realidade quando Ele entregou a sua própria vida por nós, morrendo a nossa morte e trazendo a sua vida. Então ter paz com Deus é um alento muito grande para a vida do homem. E segundo lá em Atos está escrito que arrependei, convertei, para que seja apagado e venha o tempo de paz pela presença de Deus. O salmista diz que muita paz tem aqueles que amam a Deus e para estes não há confusão, não há tropeço. Essa paz com Deus, ela possibilita uma nova relação com a vida, com a existência, cheia de esperança, conforme nós vamos ver o próprio texto dizer. Então essa paz ela é mediada pela fé em Cristo, nosso Senhor. Mediada por Cristo, essa fé ela intercambia com Cristo, de tal maneira que diante de Deus, essa fé em Jesus salvadora, essa fé em Jesus, nosso Salvador, possibilita esse entendimento de que realmente estamos em paz com nosso Deus. Oh glória, que maravilha é saber que nós temos uma entrada na presença de Deus de maneira pacificada, porque entre eu e o meu Deus está o Filho de Deus, Jesus Cristo, que apaziguou a ira de Deus, satisfazendo a exigência da santidade do Pai, quando o próprio sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus. De tal maneira que agora eu sou uma pessoa justificada. Vamos continuar aqui. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ainda que apertados por problemas inevitáveis
Nós somos alcançados com um coração cheio de esperança, porque nós estamos na presença de Deus. E ainda que os montes sejam transportados, ainda que haja ruídos, abalos, o nosso coração está seguro em Deus. Novamente eu repito, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque diante daquilo que é inevitável, nós podemos ter um coração confiante, seguro na presença de Deus. E gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também as próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A resiliência espiritual ela é construída, mediada por tribulação, de maneira que quando você é atribulado, você é possibilitado, potencializado a desenvolver a paciência até que você passe pelo vale sombrio de ameaça. E quando você chega bem à frente, você percebe que você teve uma grande vitória. A história da humanidade é uma história construída por disposição. Se você pegar toda a revelação da palavra de Deus, sempre Deus exortando o seu povo a dispor-se, a despojar-se daquilo que é da pessoa e confiar naquele que tem poder para fortalecer e dar vitória. A Josué, Deus disse para que ele não temesse. Ele deu a garantia que onde os pés dele pisassem, seria dado a ele. Viveram como nós pela fé. É importante você entender que todos que nos antecederam, todos viveram pela fé. Não houve privilegiados. Na verdade, segundo o próprio Jesus, disse que a Tomé, olha, você viu, você creu. São aqueles que não. A oração produz perseverança, é a resiliência construída diante das grandes problemáticas da vida. Situações inevitáveis de ser mudado. Não pode ó Deus, de mim mesmo eu não consigo, mas eu creio que eu posso vencer porque o Senhor está comigo. E a perseverança nesta construção da resiliência, ela vai para o repertório de experiência. Você ultrapassa impostos pela incredulidade de muitos, mas você na certeza de que você cresceu por uma esperança nesta relação pacificadora com Deus por meio de Jesus Cristo. E a sua fé é justa, de tal maneira que você peleja por ela, você guarda, você luta por sua fé, e você vence a tribulação, você passa pelo vale, é construída a resiliência então, e nessa perseverança você adquire experiência, uma capacidade de olhar para trás e dizer, olha, o que eu tenho pela frente agora, eu já venci em outros momentos da vida. E não será agora que eu irei cair. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. É o que o Paulo amava. Tem que saber onde a tua fé está depositada. O salmista, quando o seu coração passava por lutas, ele dizia, a minha alma tem sede de Deus, mas do Deus vivo. O Deus vivo, a minha alma tem sede dele. E ele experimentou de tal maneira que a salvação. Preciso mudar a posição aqui para ver se a internet não venha me trair. Então, voltando ao raciocínio, esta construção resiliente, porque a resiliência ela é construída, não é algo que acontece de um dia para
das situações adversas que você enfrenta. Então, continuando aqui, eu disse que esta resiliência construída, ela produz experiência, e essa experiência, ela produz uma dimensão maior nesta esperança, que agora é uma esperança que você vai vivenciar externamente com os grandes desafios que estarão surgindo para, às vezes, neutralizar essa esperança que no início do texto nos fala que nós nos gloriamos porque ela é estabelecida por um acesso a Deus, numa relação pacífica, em que eu experimento a presença de Deus, sendo esta a condição de uma pessoa justificada pela fé, por causa de alguém que pagou o preço que é Jesus. Então aqui vem essa experiência, nos conduz a essa esperança, e o versículo diz assim, o versículo 5, ora, a esperança não confunde. É importante você ter no seu coração uma certeza de que essa esperança que é alimentada pela presença do Espírito Santo de Deus, de um acesso teu a Deus de maneira livre, completamente livre com Deus e a Deus por meio de Jesus Cristo, isso não traz confusão, muito pelo contrário, traz um alento para o teu coração, de tal maneira que você não apenas vive essa relação com Deus, mas você propaga para outros, você ministra para outros, você abençoa outras vidas. É o que durante 43 anos da minha vida, relacionado com a palavra, com Deus, eu tenho feito junto aos meus familiares, aquelas pessoas que Deus coloca diante de mim, para que eu possa abençoar e ser abençoado por elas. E aqui então cheio de esperança, porque ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que coisa linda, maravilhosa. É sabermos que nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, habitando em nós e confirmando toda essa realidade que nós intercambiamos com a fé, de tal maneira esta grande verdade em que Deus se relaciona conosco, porque esta fé nos aproxima dele, e eu creio que ele está em mim e que estou nele, de tal maneira que Jesus pôde dizer isso, olha, assim como eu, o Pai, somos um, eu quero que estes também sejam um em nós. Olha que bênção, que maravilha. É quando nós podemos ter a certeza de que temos uma relação livre, um acesso segundo a palavra, porque o Espírito Santo nos foi outorgado. Vamos entender um pouco sobre isso para que a gente possa finalizar a nossa reflexão nesta noite. E eu gostaria que você pudesse visitar o canal Filósofo Urbano, se inscrever e ver e ouvir várias mensagens que ali está. Eu tenho absoluta certeza que você será abençoado e abençoará muitos. Estará também cooperando para que muitos sejam alcançados. Cristo morreu pelos ímpios. O amor de Deus por aqueles que lhe pertencem é inabalável, pois não é baseado em quão amáveis somos, e sim na fidelidade do próprio caráter daquele que cumpriu tudo por nós, que é Jesus Cristo. A ação suprema do amor de Deus, segundo o texto nos fala, os pecadores eles são regenerados. E neste processo, então, olha que nós vamos experimentar aqui, por causa de todo esse processo da regeneração. O amor de Deus é derramado em nosso coração pela própria presença do Espírito Santo de Deus. O amor de Deus por nós faz com que nós sintamos o transbordar em nós dessa presença maravilhosa do Espírito Santo dele. De tal maneira que Cristo então é expressado e vivido intensamente em nós e por nós. Olha que coisa interessante. Deus plantou no nosso coração uma evidência, uma clareza, algo
notório, perceptível, em que a nossa fé ela tem acesso, evidência de que realmente nós pertencemos a Ele e que antes de nós estarmos pensando que o amamos intensamente, Ele mais nos ama, porque Ele derramou o seu amor em nosso coração pela presença do Espírito Santo que foi outorgado em nós. Sendo esse Espírito Santo, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que Ele é o penhor, Ele é a garantia, Ele é o selo da promessa, Ele é aquele que confirma tudo aquilo que Deus tem para nós que andamos e vivemos pela fé nas promessas de Deus. Jesus falou que o Espírito viria e convenceria o homem e o faria lembrar de todas as coisas que ele havia ensinado. A nossa palavra nesta noite para você, meu amado ouvinte, é que você coloque no seu coração essa certeza de que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. E que essa paz conserve o teu coração firme, lhe dando vitória na sua caminhada, nesta longa caminhada rumo à eternidade, até que Deus cumpra todo o seu propósito e venha então buscar aqueles que lhe pertencem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.